Café com Pipoca. Oferecimento CW15 Coworking. O novo endereço da sua empresa está aqui. No Café com Pipoca de hoje, o tema é resiliência motivacional. E para isso, Toshio Ito entrevista Anísia Gonçalves, educadora, consultora da Unicef, Unesco, Instituto Ayrton Senna e empreendedora social. É com você, Toshio. Olá, Rogério. Olá a todos que acompanham o nosso Café com Pipoca, agora nesse nosso novo formato, do novo normal de lives, né? E com isso, dessa maneira, tem um lado ruim, porque eu não posso estar próximo, né, dos entrevistados para levar esse conteúdo inspirador para vocês. Por outro lado, a gente consegue conversar com pessoas que estão do outro lado do Brasil, do outro lado do mundo, e para isso eu tive o grande prazer, satisfação de trazer para vocês a Anísia Gonçalves, uma amiga queridíssima, que eu conheci nos networks da vida, e que tem uma experiência de vida sensacional, inspiradora. Se você acha que está triste porque tem problemas, meu Deus do céu, você não conhece a história dessa guerreira, que eu vou apresentar daqui a pouquinho. A Anísia Gonçalves, ela já foi secretária de Educação lá no Ceará, de 6 cidades, ela já foi consultora da Unicef e da Unesco, né, voltada para políticas públicas de educação e cultura, também foi parceira do Instituto Ayrton Senna, que vocês conhecem bem, e uma história de vida espetacular, essa mulher guerreira, espero que traga bastante positividade e motivação para você. Muito obrigado pela sua presença. Olha o tamanho do seu currículo, quanto tempo eu gastei, Anísia? Que nada, Toshio. Na realidade, nós somos transformadores de vida. Esse currículo é apenas um currículo acadêmico, mas o importante é que a gente possa estar ativo para fazer a diferença na vida das pessoas. Isso é o mais legal. Bom, a sua história começa já tendo que viver de superação com um caso quando você era criança, e duas situações a gente vai pontuar aqui. Como que foi o seu início, a vontade de estudar, e quais foram as dificuldades que você enfrentou, em que cidade aconteceu tudo aquilo? Você poderia contar para a gente? Sim. Na realidade, eu sou do estado do Ceará, cidade do Iguatu, que dista da capital, e Fortaleza, em 380 quilômetros. É a região central, uma região seca, pobre, mas uma região muito prazerosa de se viver. E aí a nossa vida começou lá, foi lá que eu nasci, e inicialmente, se eu for fazer uma retrospectiva rápida sobre minha infância e adolescência até a fase adulta, a partir dos 6 anos eu já comecei a vencer barreiras essas que me levaram adiante porque eu tinha um propósito maior de vida. Qual era o meu propósito? É através do conhecimento eu poder transformar outras vidas e poder fazer pelo outro aquilo que talvez eu não tive a oportunidade que fizessem por mim nessa idade. Mas aí já comecei muito cedo a passar, Toshio, por alguns momentos críticos. Aos 6 anos de idade eu saí de casa, fui morar então com parentes, e quando a gente sai de casa é muito difícil, mas foi uma decisão própria, porque eu entendia que se eu ficasse lá no meu local, eu não ia ter meu propósito de vida, o meu objetivo atingido. E aí fui morar, então, com a minha avó materna, meu avô havia falecido, e fui morar com minha avó materna. Bom, mas aí a primeira barreira foi a distância, sair de perto dos meus pais, o aconchego familiar, e isso foi muito ruim, porque eu era uma criança. E a outra coisa forte, e aí também que eu chamo de obstáculo, de dificuldade, que eu tive que me superar, foi que na minha primeira chegada na casa da minha avó, lá eu tinha meus tios, 7 tios homens, e uma criança, e passei a ser assediada, passei a ser todo tipo de assédio que você imaginasse, e infelizmente a chegar, inclusive, a ser violentada, a ser estuprada. Então, isso foi um período muito difícil, mas mesmo naquela época, eu já busquei forças no meu interior, para dizer para mim mesmo que aquilo talvez fosse uma oportunidade que a vida estava me dando para que eu crescesse e para que eu atingisse os meus objetivos. Então, foram momentos difíceis, foram momentos duros, foram momentos que eu tive que encontrar forças onde eu nem imaginava que tinha para me superar. Nunca contei para os meus pais, porque entendia que se eu contasse, eles iriam me trazer de volta para a minha cidade de origem e automaticamente eu pararia por aí. Mas isso foi um começo ruim, mas que esse começo me fortaleceu para que eu me empoderasse daquilo que realmente eu tinha dentro de mim, que era o quê?
o desejo, a vontade e a vontade de crescer e crescer de forma que eu pudesse expandir minha mente e expandir também esse conhecimento. E nesse processo todo aí do desenvolvimento pessoal agora, né, Anísia? Logo aos seus 40 anos, 40 e poucos anos, você também tem um baque aí, quer dizer, você já vinha conseguindo reconstruir tantas coisas do lado financeiro, colocando coisas no sentido da vida, mas aí você se depara com uma doença rara e que te leva, então, a um outro desafio ainda mais talvez, como não me faltam palavras, mas um desafio ainda muito maior, e conta um pouco sobre isso e como que você vem superando tudo isso. E é isso, aos 40 anos eu estava realmente no auge, já tinha chegado enquanto profissional, minha carreira profissional estava num processo de ascendência muito grande mesmo, já como consultora no Brasil inteiro de políticas públicas, como consultora do Unicef, da Unesco, enfim. E nesse período também estava fazendo uma coisa que eu sonhava muito, era meu mestrado. E também estava concluindo meu mestrado, e meu mestrado eu me deslocava 600 quilômetros para ir, 600 quilômetros para voltar, porque na realidade eu morava no Iguatu e fazia meu mestrado em João Pessoa. Agora, isso era depois de uma semana de trabalho, de uma semana tenebrosa realmente, de muitas dificuldades, com muitos gastos, com muitas despesas, porque tinha deslocamento, enfim, tinha tudo. E aí, quando eu estava prestes a concluir o meu mestrado, que também estava completando os meus 40 anos, fiz uma festa maravilhosa para 500 talheres, que eu sou festeira, sou mulher de festa, adoro festa, adoro viver, sorrir, gargalhar, porque a vida é feita disso. Foi uma festa que começou 8 horas da noite e terminou 8 horas da manhã, com banda de música, com muita chuva, com tudo. Só que nesse mesmo tempo, eu estava me submetendo a uma série de exames, né, porque estava com algumas questões sintomáticas e fazia esses exames. Já tinha repetido a bateria 6 vezes de exame, e aí, finalmente, quando voltei para o médico, ele pediu para repetir o exame, e eu disse, doutor, nós não vamos repetir mais nada. É câncer ou é AIDS? Porque com desse tanto de exame, é porque realmente eu estou numa situação muito crítica. E aí foi um momento difícil, sabe, Toshio? Porque aí o médico olhou assim para mim, sabe, com aquela cara assim de piedade, aquela cara assim de tristeza, e aquela cara de dizer assim, meu Deus, uma mulher tão cheia de vida, uma mulher tão cheia de energia, uma mulher que vive tão de bem com a vida, como é que eu vou dizer para ela que ela está com câncer? E aí, finalmente, ele queria reunir a família para contar, e como eu sempre fui provedora de alternativas de soluções e não de problemas, eu fui egoísta nesse momento, eu considero hoje que foi um ato de egoísmo, mas eu preferi não contar a ninguém da minha família. Finalmente ele disse que era câncer, e aí eu perguntei, doutor, qual é a minha chance de sobrevivência? Ele disse, Anísia, já está em uma fase muito avançada, está uma fase muito crítica, e talvez, eu não tenho exatamente assim, uma coisa com tanta exatidão, mas talvez sua chance de sobreviver seja 5%. Cara, me faltou terra nos pés. Eu confesso que aquela mulher forte, aquela mulher cheia de energia, aquela fortaleza, aquela empreendedora, aquela mulher que estava sempre à frente para resolver os problemas de todo mundo, o mundo dela desabou. Desabou. E me deu vontade de chorar mesmo, assim, de cair no choro. E a gente também precisa permitir-se chorar, permitir-se sentir fraco também, não é? É uma questão de aceitação. Pois é, Toshio, mas é outra falha minha. Eu reconheço muito meus erros, minhas falhas. Eu não me permiti chorar, porque eu era fortaleza, mas isso está errado. Para quem está me ouvindo, não faça isso. Se permita buscar o ombro amigo, se permita buscar alguém que possa lhe apoiar, porque a caminhada fica menos árdua, a caminhada fica menos angustiante, menos depressiva. Mas ali naquele momento eu me segurei assim na mesa, segurei o choro, como a minha mãe costumava dizer, quando eu era pequenininha, segure o choro, porque você é uma mulher forte. Segure o choro, porque você não é de se perder no caminho. Você não é fracassada.
Bom, e dali começou uma nova caminhada, mudou. Se eu disser que não mudou completamente minha vida, mudou, porque agora os cuidados com a minha saúde teriam que ser redobrados. Mas em nenhum momento eu me deixei abater, e em nenhum momento, sabe, Toshio, eu me perguntei, meu Deus, por que eu? Meu Deus, por que justo eu, uma mulher tão cheia de vida? Não. Sabe o que foi que eu fiz naquele mesmo momento? Eu agradeci a Deus. Eu agradeci a Deus. Olha que loucura. Eu agradeci por ser eu na minha família, porque nós somos 10 irmãos, 6 mulheres e 4 homens. E naquele momento eu agradeci a Deus por ser exatamente eu. Porque se tivesse sido qualquer uma das minhas irmãs ou dos meus irmãos, eu acho que naquele momento eles já teriam morrido 70% e o resto eles morreriam muito mais rápido. E aí, enfim, parti para São Paulo. Acredito que o Deus da minha cidade é o mesmo de São Paulo, mas naquele momento a ciência, a medicina estava mais avançada lá. E aí eu fui fazer a cirurgia, não contei para a minha família que eu estava indo fazer uma cirurgia e que era um caso muito grave, apenas para minha irmã, que morava em São Paulo e trabalhava no hospital, e eu mandava muitos pacientes, ela tinha essa facilidade na Santa Casa de Misericórdia, e mandava alguns pacientes. E quando eu fiz esse pedido para ela procurar uma equipe médica, ela disse, eu fiz tanta recomendação que ela disse, você deve gostar muito dessa pessoa, porque você está fazendo tanta recomendação, eu conheço, eu desconheço, sou eu. Bom, aí ela caiu em choro, em pranto, mas enfim, eu fui, fiz o procedimento cirúrgico, quando cheguei em São Paulo, o médico disse que minha chance de sobreviver era de 3%, que eu podia morrer na sala de cirurgia. Eu disse, doutor, mas eu vou viver, eu sou 1000% de energia boa, de energia positiva, vai fazer a sua parte, eu estou fazendo a minha, Deus está fazendo a dele, vamos embora. Em resumo, isso antes de viajar, eu fui para a universidade onde eu estava fazendo mestrado, faltavam 2 meses para eu concluir, e pedi autorização para me desligar por aquele período, mas não disse por quê. Por que eu não disse o porquê? Porque eu queria que eles agissem comigo com integridade e não por piedade, mas sim que me dessem cada vez mais a oportunidade de me permitir aí e voltar e fazer a defesa da minha dissertação. Finalmente eles permitiram, sem conhecer a situação, e eu fui, fiz a cirurgia, 33 dias depois eu voltei, reuni minha família, e sim, quando eu fui viajar, eu disse para minha família que possivelmente eu podia até nem voltar, porque eu ia fazer um curso, e eu podia gostar lá de São Paulo, e gostar desse curso, e eu ficaria lá. Não era isso, é porque eu sabia que eu ia me submeter a uma cirurgia e podia ser que eu não voltasse. Mas aí retornei, graças a Deus, foram dias difíceis, reuni a família, contei toda a história, o que era que estava acontecendo, e aí as pessoas, enfim, choraram, esbravejaram, por que eu não tinha contado, e aí eu disse, não, vamos seguir adiante. Só não contei na época para as minhas filhas, eram pré-adolescentes, e eu achei que não devia, também foi outro erro. Mas aí, um ano depois, elas estavam vendo o caso da Ana Maria Braga, quando ela teve o primeiro câncer dela, e aí elas disseram, mãe, eu te acho tão parecida com a Ana Maria Braga, porque tu é tão corajosa, tu é tão guerreira, mas graças a Deus que a única coisa que você não tem é esse câncer que ela tem. E aí eu tive que parar e, enfim, fui contar. E nesse período todo, nesse percurso, já são 20 anos, é um câncer muito raro, é um câncer que eu sou uma cobaia, eu vivo sendo estudada. Durante esses 20 anos, eu já fiz 50 procedimentos cirúrgicos, e não é fácil, gente, não é fácil. Cada vez que você vai para o centro cirúrgico, é como se você fosse e lá você ficasse, lá você morresse. Mas eu sempre botei na minha mente, eu sempre trabalhei muito minha mente. E é esse o segredo para vocês que estão me ouvindo. Para qualquer crise, isso é uma crise. É uma crise, é uma luta sua com você mesmo. E essa é a luta pior. Mas para qualquer crise, trabalhe sua mente. Reconduza, reestruture e reorganize seu mindset. Porque quando você faz isso, você vai dizer quem é que manda. Sua mente, ela existe somente para lhe defender. Então, qualquer coisa que ela vê, além disso, ela já, cada vez mais, ela quer se afastar, porque é o seu consciente. Trabalhe o seu inconsciente, porque quando você trabalha o seu inconsciente, você trabalha as suas sinapses nervosas, as suas sinapses neurais,
e automaticamente você toma o controle da situação. E foi isso que eu fiz. Eu nunca parei de trabalhar, fiz 6 anos de quimioterapia, fui desenganada 6 vezes. A última vez o médico disse que a minha família rezasse para o Deus que eles acreditavam, porque os homens da terra já tinham feito o que podia fazer e eu já estava morta. Eu peguei no pulso dele para dizer a ele que eu estava viva e que ele continuasse fazendo a parte dele. Durante esses 6 anos, ou esses 20 anos, foram períodos difíceis, mas o que era que eu fazia? Terminava uma sessão de quimioterapia, pegava o carro, dirigia quase 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, 4 quilômetros, 5, enfim. Por quê? Porque eu precisava trabalhar, eu tinha que manter a mim e manter outras pessoas. Nunca deixei de empreender, nunca deixei minha empresa cair por causa disso. Nesse mesmo período, eu tive a oportunidade de, como treinadora de lideranças, de capacitar mais de 40 mil pessoas. Então, ajudei a transformar mais de 40 mil vidas de pessoas se tornarem melhor como profissionais, como pessoa, espiritualmente. Nunca esqueci do meu eu sagrado, porque o eu sagrado da Sari Toshio é muito importante. O que foi mais difícil no câncer para mim não foi o câncer propriamente dito, era a ignorância das pessoas. Tinha gente que não sentava no lugar que eu sentava porque dizia que pegava câncer. Tinha gente que não pegava na minha mão porque pegava o câncer. Tinha gente que não comia ou não tomava água no copo, na xícara que eu tomava porque pegava câncer. E teve gente que foi... Tipo de preconceito que existia até quando no começo, né, da AIDS, por exemplo, onde as pessoas tinham aquela ideia, né, do que pode, o que não pode. E se a gente for ainda mais, um pouco mais antigamente, tem um livro da Marta Suplicy, de Mariazinha Maria, dos anos 80, né? Sim, excelente. Sobre a questão da ignorância, né, das pessoas que existiam na época, e hoje não ficou tão diferente, mas, nossa, será que se eu sentar, né, a mulher falava para a menina, olha, se você sentar no ônibus onde um homem sentou, você pode ficar grávida. Eram coisas assim, né, a gente vivia... Absurdas. Sim, absurdas e, na verdade, passaram-se tanto tempo e continuam havendo coisas tão absurdas, mas de preconceitos. Então, acho que o seu trabalho é de trazer um pouco, assim como de outros empreendedores sociais, de trazer um pouco de luz para quem está preparado aí para aprender. Mas é todo mundo que pode ser transformado, Anísia? Ou isso, até que ponto é o limite do seu trabalho, né, do trabalho do empreendedor social, e até que ponto existe também uma barreira que impede o desenvolvimento de uma pessoa? Bom, eu acredito que todo mundo pode, sim, ser transformado, mas existe um grande bloqueio, uma grande barreira na própria pessoa. Ela precisa querer, ela precisa se permitir, ela precisa se aceitar. Então, se ela não se permite, se ela não se aceita e se ela não se respeita, Toshio, dificilmente ela vai ser transformada. E agora, nesse momento que nós estamos vivendo, nessa famosa crise pandêmica, né, do Covid, nesse processo que nós estamos vivendo, ou as pessoas têm isso como uma oportunidade para crescer cada vez mais, porque elas vão ter que se reinventar, elas vão ter que se respeitar cada vez mais, e elas vão ter que ser muito mais resilientes. Então, ela tem que sair dessa condição de vitimizar-se e ir para a condição de protagonista e fazer acontecer. Então, eu defendo que eu, Anísia Gonçalves, pela experiência que tenho e pelo tempo que trabalho com gente, que se ela quiser se transformar, ela tem essa condição. Agora, está tudo dentro da mentalidade dela. É mudança de mentalidade. Se ela não mudar a mentalidade dela, se ela não sair do mindset fixo para um mindset de crescimento, ela não vai mudar. Se ela ficar naquele bloqueio daquilo que ela sempre teve como crença limitante, desde criança, de que ela não é capaz, de que ela não tem condição, de que ela não vai avançar, de que ela não é responsável, de que ela não tem aquela condição que as outras pessoas têm, eu te asseguro que ela não vai ser transformada. Trabalhar com gente, eu considero a coisa mais fácil do mundo. Entretanto, é a coisa mais difícil. Porque eu só mudo quem quer ser mudado. Eu só ajudo a quem quer ser ajudado. E aí, mais uma vez, Toshio, volta à vulnerabilidade. Essas pessoas, elas estão vulneráveis e escravas da própria mente dela. Elas estão escravas e vulneráveis da própria situação que elas resolveram criar para ela. E isso eu não fiz. Eu nunca me vitimizei, muito pelo contrário. Tudo o que aconteceu na minha vida aconteceu como oportunidade. Foi que o universo me deu de volta aquilo que eu dei a ele. Então, às vezes, você reclama de Deus, reclama do universo,
reclama da lei da atração. Mas aqui, para quem está me ouvindo, eu quero deixar muito claro. O universo te dá de volta aquilo que você dá para ele. Se você diz para o universo que a vida é uma droga, que você não vai vencer, que você não vai conseguir se transformar, que você não vai conseguir alcançar seus objetivos, você já declarou ao universo o que é que você quer. Agora, tem uma coisa interessante, Toshio. As pessoas só se transformam se elas tiverem objetivo, se elas tiverem uma causa, um propósito. Você precisa acreditar que você tem sonhos e precisa buscar realizar seus sonhos. Qualquer pessoa pode se transformar, desde que ela se permita. Que maravilha! E dessa forma a gente vai terminando o nosso Café com Pipoca de hoje, agradecendo também a CW15 Coworking, né, que é uma das patrocinadoras do nosso quadro e do programa Visão de Mercado, para todos vocês que estão assistindo em todas as cidades e lares aqui do Brasil, né, que hoje o programa atinge capitais, atinge o centro-oeste do interior paulista. Agradeço a sua participação, e para vocês que gostaram da Anísia, na verdade, gente, tem tanta história, tem tanta coisa a mais para a gente poder estar conversando, para aprofundar esse assunto sobre o empoderamento. A escritora do Empreendedores Resilientes, o livro da Chiado Books, né, que foi lançado ano passado na Livraria Cultura, na Bienal do Livro no Rio de Janeiro, e também com cópias lá em Portugal, né, Anísia? Isso mesmo. E aí o Toshio também é um dos nossos autores extraordinário, com uma história lindíssima. Eu só tenho gratidão por essa pessoa linda, maravilhosa que vocês têm aí na região de vocês. Olhe, não se distanciem dessa linda criatura, desse lindo ser humano. Ele tem uma história extraordinária. A história dele de resiliência, de superação é perfeita. E são pessoas como essas, Toshio, que transformam a vida. E nós estamos aqui, eu e o Toshio, à disposição de vocês, se vocês se permitirem, a transformar a vida de vocês. E para isso eu faço um convite, né, para que todo mundo, no dia 3 de junho, né, Anísia, dia 3 de junho, vai ser na quarta-feira, todo mundo acessa, a gente vai fazer uma live também, porque a gente vai ter mais tempo para debater sobre todos esses assuntos, e perguntas vocês podem também mandar na hora, ou até antecipadamente, né? A live vai acontecer através do Instagram pessoal meu, é o @toshioito, né? Tudo junto, com H, ou então você pode também adicionar a @Anísia Goncalves, né? O Anísia com Z, tá? Procura ela lá, mandem perguntas, a gente, no dia 3 de junho, a partir das 20 horas, tá? Numa quarta-feira, a gente vai fazer uma live com mais tempo, a gente vai debater sobre esses outros assuntos, e perguntas que vocês queiram fazer, deixem inscritos. Dessa maneira, eu vou terminando o nosso Café com Pipoca de hoje. Muito obrigado a todos vocês, continuem nos acompanhando, e compartilhe este vídeo para quem você acha que também esteja precisando ouvir essas palavras de motivação e transformação. Um grande abraço de cotovelo e até a próxima. Tchau. Tchau. Café com Pipoca. Oferecimento CW15 Coworking. O novo endereço da sua empresa está aqui. O Visão de Mercado fica por aqui. Você pode acessar o novo site do Visão de Mercado, visãodemercado.com.br, e também as nossas redes sociais no YouTube. Se inscreva e clique no sininho. Nosso programa também está em todos os nossos canais parceiros. O nosso e-mail para contato@visãodemercado.com.br. A todos vocês, uma excelente semana. Visão de Mercado com Rogério Cabral. Oferecimento: Univem, Centro Universitário Eurípides de Marília. Bredas Sistemas, tecnologia a serviço de sua empresa. Unimed Marília, cuidar de você. Esse é o plano. Colégio Cristo Rei, construindo futuros. CW15 Coworking, o novo endereço da sua empresa está aqui. Amigas do Lar, a mãozinha amiga que você merece. Magnogás, revendedor autorizado com Cigás. Star LED, publicidade em LED. Eficaz Consultoria. E Produtiva. Assim, Associação Comercial e Industrial de Marília. Pierucci Studio, produção de áudio e áudio publicitário. Vidraçaria Amazonas, vidrada em você.
LPC Cursos, ajudando você na caminhada cristã. Blank, 17 anos, encantando na web. Binaural, ajudar as pessoas a ouvir é a nossa especialidade.